Quando a gente pensa em um grande desastre, o que geralmente vem à cabeça? É quase sempre a imagem de uma força da natureza, né? Algo incontrolável, um ato de Deus. Mas e se a história nos mostrar que as coisas são um pouco diferentes? Bom, vamos mergulhar nisso. E se, em vez de serem acidentes que simplesmente acontecem, do nada, eles fossem, na verdade, o resultado de uma série de falhas? Falhas que, se olharmos bem, poderiam ter sido vistas e evitadas. É essa questão central que vamos analisar aqui. A verdade é que muitos desastres são, como se diz, construídos socialmente. Eles são um produto de decisões humanas, de omissões e, principalmente, da gente se acostumar com o perigo. E a explosão que simplesmente varreu do mapa a cidade de Halifax, lá no Canadá, em 1917, bom, ela é talvez o exemplo mais perfeito e trágico de como isso funciona. Ok, primeiro ponto, e o mais importante, o que rolou em Halifax não foi um acidente. Foi uma catástrofe construída, sabe, peça por peça. É por isso que se tornou um caso de estudo clássico para a defesa civil no mundo todo. Para entender como isso aconteceu, a gente precisa voltar para 1917. Halifax, naquela época, era um sistema que já estava no limite, prestes a entrar em colapso, onde cada dia que passava, uma nova camada de risco era adicionada. Vamos montar esse cenário. Halifax era basicamente o coração do esforço de guerra dos aliados no Atlântico. O que isso quer dizer? Um tráfego de navios absurdo, embarcações lotadas de munição e explosivos passando o tempo todo, e uma pressão gigantesca para que tudo fosse feito para ontem. A segurança? A segurança era, na melhor das hipóteses, uma preocupação para depois. E aqui tá o pulo do gato. Ninguém era ingênuo. Todo mundo sabia que aqueles navios eram perigosos. O problema é que o perigo virou rotina, virou parte do dia a dia do porto. Era um risco que todo mundo conhecia, mas que foi tão normalizado que, no fim, ninguém mais via como uma ameaça de verdade. Uma dinâmica perigosíssima e que, convenhamos, a gente vê por aí até hoje. Então, na manhã do dia 6 de dezembro, o gatilho é acionado. Um navio de munições francês, o SS Mont Blanc, entra no porto. Aí ele bate em outro navio, o SS Imo, e um incêndio começa. E a partir daí, o relógio começa a correr. Foram 20 minutos. 20 minutos cruciais em que o navio em chamas ficou ali, à deriva no porto. O perigo era visível, uma coluna de fumaça preta subindo para o céu. Havia tempo. Tempo para alertar, para evacuar, para fazer alguma coisa. E é aqui que a gente vê a falha institucional em ação. A oportunidade estava lá, mas a realidade era desoladora. Não existia um sistema de alerta, não tinha um protocolo para comunicar o risco. Ninguém tinha a responsabilidade de avisar a população. E o que aconteceu? As pessoas, sem a menor ideia do que tinha dentro daquele navio, se juntaram nas docas, nas janelas, para assistir ao que parecia ser só um incêndio espetacular. Às 9h04 da manhã, a oportunidade acabou. O navio explode e, naquele instante, toda aquela teoria sobre a construção de desastres se torna uma realidade brutal, instantânea. A força da explosão foi inimaginável. 2,9 quilotons. Foi a maior explosão causada pelo homem antes da era nuclear. Só para ter uma ideia, isso é tipo 1/5 da potência da bomba de Hiroshima. A explosão não só destruiu a cidade, ela aniquilou a capacidade da própria cidade de responder ao desastre. Então, o ponto central é esse conceito da defesa civil. O desastre não é só o evento em si, é uma fórmula. Em Halifax, a ameaça era a carga explosiva do navio. A vulnerabilidade era a falta total de protocolos de segurança. E a exposição era a população, sem informação nenhuma, assistindo ao perigo de perto. Quando se junta esses 3 elementos, se constrói uma catástrofe. E o desastre não acabou na explosão. O que veio depois foi o que a gente chama de falha em cascata. Um evento catastrófico que puxa uma série de outros, jogando a cidade num caos ainda mais fundo. A explosão causou um tsunami no porto e uma onda de choque que derrubou prédios. Hospitais, linhas de energia, comunicação, tudo foi para o chão. E como se não bastasse, uma nevasca brutal atingiu a cidade no dia seguinte, enterrando sobreviventes nos escombros e dificultando demais o resgate. Desastres raramente vêm sozinhos. A resposta das pessoas foi heróica, claro, mas totalmente improvisada. Voluntários fizeram o que podiam. A ajuda que veio de fora, especialmente de Boston, foi fundamental.
Mas Halifax ensina uma lição bem dura. A boa vontade e a solidariedade são cruciais, mas elas nunca, nunca podem substituir um sistema de resposta bem planejado. Então, o que fica de tudo isso? Qual é o legado? A história de Halifax não é só sobre destruição. Ela continua viva nas lições que nos deixou e que valem até hoje. Cada falha em Halifax nos deu uma lição fundamental: que desastres são resultado de riscos mal gerenciados, que a falta de comunicação foi fatal, que aqueles 20 minutos foram uma janela de oportunidade perdida para sempre, que hospitais e serviços essenciais não podem ser os primeiros a cair, e, acima de tudo, que resiliência não é algo que se improvisa no meio do caos, ela se constrói bem antes. Isso nos joga de volta para o presente. A história de Halifax nos força a fazer uma pergunta bem incômoda. Nas nossas próprias cidades, no nosso tempo, quantos riscos perigosos são conhecidos, mas acabam sendo tratados como se fossem parte da paisagem? Quantos navios em chamas estamos observando, apenas esperando que nada aconteça? A defesa civil não começa com a sirene, ela começa com a decisão de não construir um novo Halifax.